Beleza. Então, gente, bom dia. Hoje vai ser a última aula que eu dou para vocês esse ano agora, e eu vou explicar para vocês a logística da atividade que nós vamos fazer nas próximas semanas, tá? Então, hoje é a última aula. Eu teria que dar aula para vocês agora no dia 21 de dezembro, terça-feira, mas eu, pensando na questão do meu planejamento aqui, eu optei em não dar aula no dia 21 e não começar um conteúdo novo para quebrar por conta do recesso. Eu acho que não justifica. Então, nós temos aula hoje, dia 7, depois a gente retoma a aula dia 4 de janeiro. Aí, sendo dia 4, a gente pega a matéria nova, tá? Então, como eu já tinha falado com vocês, a partir dessa aula agora, a gente começa a desenvolver tipo não, né? A gente começa a desenvolver um, um projetinho de pesquisa. Então, a minha ideia de trabalhar com vocês em projeto de pesquisa é que vocês construam esse projeto de pesquisa em grupos, equipes, né? Nem eu já tinha adiantado para vocês na aula anterior. Então, quem quiser, faz em grupo. Quem não se sentir à vontade para fazer em grupo, pode fazer de forma individual. Eu sugiro que faça em grupo, porque pode ser que algumas etapas do desenvolvimento da pesquisa fiquem um pouco pesadas de serem feitas individualmente das próximas atividades, por isso a ideia é em grupo. Mas, se a pessoa não quiser fazer em grupo, não tem problema. Então, quando a gente fala, ao longo de toda a nossa disciplina de métodos e técnicas, a gente tem falado sobre pesquisa, sobre ciência. Então, quando a gente fala que vai desenvolver uma pesquisa, ou qualquer coisa que a gente vai fazer na forma na vida da gente, a gente, de certa forma, planeja, não planeja? Por exemplo, hoje eu acordei, pode não ser uma coisa que eu peguei em papel, escrevi, mas na minha cabeça eu já tenho um planejamento das coisas que eu vou fazer hoje, o que eu preciso de fazer no dia de hoje. Eu já tenho mais ou menos isso organizado. Eu acredito que vocês também tenham. Vocês já devem ter na mente de vocês quais são as atividades do SIGA que vocês têm que fazer, quais que estão vencendo. Querendo ou não, isso é um tipo de planejamento. E o planejamento ajuda a gente a dar uma organizada, a tentar ter uma visão melhor do todo, de como que a gente vai fazer para concluir, para conseguir alcançar o resultado que a gente quer. Então, dentro da pesquisa, a gente também, para fazer uma pesquisa, a gente também faz planejamento. E esse planejamento dentro da pesquisa se chama projeto de pesquisa. Então, antes da gente começar a fazer qualquer pesquisa, a gente faz esse projeto. E esse projeto é o que vai, é aquilo que vai dar uma orientação para a gente, vai indo mostrando caminho, e ele que, de certa forma, dá eficiência ao nosso trabalho. Vocês já tiveram a possibilidade de começar a fazer alguma coisa sem ter pensado muito? A gente começa a fazer o trem sem pé nem cabeça, a coisa não dá certo, mas se a gente não organiza, não fica melhor? Vamos pegar um exemplo aqui. Vocês resolvem que depois da minha aula hoje, vocês vão fazer bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Aí vocês começam lá, tiram as coisas do armário, começam, mistura os trem, tudo. Na hora que chega, na hora de colocar o bolo no forno, vocês descobrem que não tem fermento para fazer o bolo. A gente tem como fazer um bolo sem fermento? Não tem como. O bolo fica solado, o bolo não cresce. Já aconteceu isso comigo uma vez. Eu tentei a técnica de botar bicarbonato com limão que eles ensinam na internet, mas não ficou muito bom, não, tá? Não dá certo. Então, quando a gente planeja, se eu tivesse planejado, ó, hoje eu vou fazer um bolo de chocolate com brigadeiro, eu poderia ter checado se eu tenho todos os ingredientes para fazer o bolo, se eu preciso comprar alguma coisa, se eu vou ter que postergar para fazer para o próximo dia. Então, o planejamento, ele nos ajuda nisso, tá? Em ajudar a gente a pensar nas etapas do que a gente precisa, ver se a gente tem todos os elementos que a gente precisa para concretizar e para a gente estabelecer metas a serem cumpridas. Então, um projeto de pesquisa, gente, de modo geral, ele tem as seguintes partes. Título, porque todo texto, tudo que a gente faz tem que ter um título, um tema
tema, a grosso modo, é como se fosse o assunto que você vai pesquisar, justificativa, que é quando você conta o porquê você quer fazer essa pesquisa, objetivo, que é quando você mostra o que você quer fazer, fundamentação teórica, foi o que a gente já falou em algumas aulas anteriores. Para que a gente faça pesquisa, a gente não pode falar eu acho. Eu acho não existe quando a gente fala de conhecimento científico. A gente tem que ter uma certa precisão, uma certa certeza. Então, a fundamentação teórica é quando a gente faz a leitura de outras pessoas, de outros autores, de outros pesquisadores que se dedicaram ao mesmo assunto que você quer pesquisar, ou um assunto próximo, e tenta, a partir da leitura desse material, ir encontrando elementos que te ajudem a escrever sua pesquisa, a provar que é viável. Isso é a fundamentação teórica, que também pode ter o nome de revisão de literatura, tá? Metodologia é quando a gente fala das técnicas e métodos de pesquisa, ou seja, é o passo a passo quando você vai contar como que você vai fazer a sua pesquisa. O cronograma é quando você vai fazendo uma dentro do período de tempo que você tem para realizar a pesquisa, você traça, ó, nesse mês eu vou fazer X, do mês tal vou fazer Y, o seu cronograma. E as referências bibliográficas é porque se eu tenho uma fundamentação teórica ou revisão de literatura, onde eu vou trazer contribuições de vários autores, se eu vou usar palavras de outras pessoas, eu preciso referenciar. A gente já falou isso, senão a gente comete plágio. Então, na aula de hoje, vocês vão começar a pensar no desenvolvimento desse projetinho de pesquisa. Nós vamos trabalhar com todos os itens? Não, apenas com alguns. A atividade dessa semana, eu estou pedindo para vocês postarem para mim, tipo, como eu vou dar aula explicando a atividade. Um arquivo com alguns elementos. Primeiro, que vocês coloquem o nome de todos os integrantes do grupo, de quem vai fazer o trabalho com você, tá? Então, você vai lá e coloca. Feito isso, apenas uma pessoa do grupo vai fazer a postagem da atividade do SIGA-A de agora em diante. Se você for fazer o trabalho individual, você coloca. Em grupo, apenas uma pessoa para otimizar o trabalho da professora que vos fala. Por quê? Quando vocês me mandarem essa versão aqui, dessa atividade, vocês vão me dar o grupo, eu já vou organizar o grupo. Então, na hora que chegar o trabalho de um, eu já replico a nota que o grupo tirar para os outros. Então, apenas uma pessoa do grupo, a partir de agora, não precisa ser a mesma pessoa nas atividades, mas apenas um representante do grupo faz a postagem da atividade, tá? Então, a primeira coisa que vai ter que ter no arquivo é o nome dos integrantes do grupo, tá? Não coloca só o nome, não, nome e sobrenome, que tem sala, que tem várias salas que tem nome de aluno repetido aí eu fico doida depois. Então, eu quero que vocês escolham também um tema para a pesquisa. Para que vocês escolham um tema, eu vou já começar a dar a dica para vocês. Pensem numa possibilidade de pesquisa em que vocês consigam fazer a coleta de dados por questionário, que é a ferramenta que a gente pode utilizar hoje. Nós vamos trabalhar com o questionário online. Então, o que é o tema? O tema é o assunto que você vai pesquisar. A escolha de um tema, ela pode ser dos mais variados motivos, tá? Ela pode ser porque a pessoa tem afinidade, porque a pessoa tem experiência com aquele tema, porque a pessoa quer saber mais sobre aquele assunto. Então, o tema é, de forma geral, o assunto. Como assim, professora? O tema é quando vocês vão responder para a minha pergunta. O que eu vou estudar? O tema, gente, não é um parágrafo, não, tá? O tema é uma frasezinha pequenininha, não passa disso. Quando a gente vai escrever sobre um tema de pesquisa, vocês precisam de me responder nessa frase que vocês vão escrever para falar do tema, quando, como e onde. Não entendi nada, professora.
Vamos pegar, por exemplo, quero fazer uma pesquisa sobre coronavírus. É um exemplo, tá? Quando? Por quê? Porque as coisas, gente, são muito amplas. O quando é quando você faz um recorte no tempo, de que período a que período que você quer estudar aquele assunto. Ah, eu quero falar sobre coronavírus no ano de 2020. Quero falar sobre coronavírus no ano de 2020 e 2021. Sempre é legal que a gente coloque um período que a gente quer estudar. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa sobre o consumo de refrigerante. O consumo de refrigerante no ano de 2021. Sempre é legal a gente colocar um período. Então, o tema tem que ter o período que você vai estudar, que é o tempo, tá? Onde é muito amplo. Eu quero, por exemplo, meu tema de trabalho vai ser coronavírus novamente. Mas coronavírus em qual lugar do mundo? Estados Unidos, Europa, Brasil, Minas Gerais, Muriaé. Então a gente precisa te dar uma falar onde que você quer pesquisar, em qual local. Ah, eu quero estudar coronavírus no Brasil. Ah, eu quero estudar coronavírus em Muriaé. E como ou o que é o que você quer estudar sobre aquele tema, por exemplo, coronavírus. Ah, eu quero estudar sobre medidas de prevenção, remédios, vacina, número de casos, tratamentos. Ah, eu quero estudar sobre vacina. Então, sempre que você tem um assunto, geralmente a gente parte de uma palavra. Meu assunto é chocolate. Vou dar um outro exemplo. Mas o chocolate em si é muito grande se você parar para pensar. Você pode fazer uma pesquisa sobre os mais variados temas e assuntos sobre o chocolate. Então, sempre é legal você definir um período de tempo que você quer saber sobre aquele assunto, em qual local você quer saber sobre aquele assunto e o que especificamente daquele assunto. Vou dar um exemplo aqui. Se eu fosse pesquisar chocolate, o que eu quero saber sobre chocolate? Eu quero saber, por exemplo, a preferência dos consumidores, qual a marca que as pessoas mais gostam. De onde que eu quero saber dessa preferência? Ah, de Muriaé. Em qual ano? 2021. Então, é um exemplo. Aqui, nesse do coronavírus, por exemplo, eu peguei o tema em geralzão coronavírus, defini que eu quero saber o ano de 2020 no Brasil sobre a vacina, o tema ficaria assim, ó, coronavírus no Brasil, um estudo sobre vacinas produzidas e em desenvolvimento no ano de 2021. Detalhe, a professora coloca aqui 2020 e 2021, cabeça da criatura tá bugada, tá? Mas aqui é a mesma coisa. Vocês conseguiram entender o que é o tema e como delimitar o tema? Ó, eu vou dar outro exemplo aqui. Deixa eu achar o. Eu vou abrir um Jamboard aqui para fazer com vocês. Escolha um assunto aí qualquer para a gente fazer. Qualquer assunto, gente, aleatório aí. Alguém escolhe, por favor. Um assunto aí para a gente fazer o. Vamos lá, gente, um assunto qualquer. Saúde mental. Beleza. Obrigada, Lavinha. Ô, meu pai. Vai, que tem. Então, tá. A ideia que a Lavínia deu para a gente é falar sobre saúde mental, correto? Então, nós temos que, para tentar falar de saúde mental, falar o que, onde e quando.
Saúde mental é um tema muito, muito, muito amplo. A gente pode falar sobre N perspectivas, a gente pode olhar esse tema. Aí eu vou dar um exemplo. Saúde mental, vamos ver sobre, pensar sobre a saúde mental dos estudantes, beleza? Mas estudantes, não são muitos tipos de estudantes que a gente tem? A gente não tem estudante de ensino superior, de ensino médio, de pré-escola. Não são muitos estudantes. Vamos dar mais uma diminuidinha? Estudantes de onde? Vamos pegar lá, pensar. Estudantes do técnico integrado. Técnico integrado ainda não é uma coisa muito grande. Vamos colocar um local? No IF Muriaé. Quando? Qual o período que nós vamos estudar? Desde que o IF surgiu? Quando? Ah, vamos querer saber sobre esse ano de 2021. Então, eu respondi o que eu quero estudar, onde e quando. Vamos formular, então, a frase para matar esse objetivo? Vamos lá, começar a pegar, ó. Vamos dar um sentido para coisa que está meio doida? Ó, saúde mental dos estudantes, eu já incluí o que? Do técnico integrado do IFMURIAE em 2021. Então, na hora que eu conseguir juntar tudo numa frase, eu tenho o tema. Tranquilinho? Deu para pegar alguma dúvida, pergunta? Bom, que eu falei, você está com a tela compartilhada e ninguém me falou, né? Ê, cambada! Ó, estão conseguindo ver a tela agora? Ó, a ideia. A Lavínia falou. Gente, vocês me falam quando eu tiver com a tela compartilhada, por favor. A Lavínia falou aqui, ó. Saúde mental. A gente não tem que responder essas três perguntas: o que, onde e quando. O que eu quero estudar especificamente de saúde mental? Os estudantes. O que ou quem que eu quero estudar? Onde e onde? Do técnico integrado. Técnico integrado não tem vários lugares que tem técnico integrado? Vamos resumir, mas vamos afunilar mais um pouquinho? Técnico integrado do IF Muriaé. Em qual período que eu quero saber sobre saúde mental deles? Escolhemos 2021. Então, todos esses elementos aqui, a gente vai juntar na frase. Então, fica a saúde mental, aqui, tá, a saúde mental. Saúde mental, tá aqui. Ai, gente, caneta rosa, por favor. Saúde mental tá aqui. O que? Os estudantes tá aqui. De onde? Técnico integrado tá aqui, ó. Saúde mental, estudantes e o quando? 2021. Deu para pegar, gente? Tranquilo? Dúvida, pergunta? Então tá, posso tocar o barco, né? Então, gente, quando a gente vai falar sobre a escolha de um tema de pesquisa, é legal que a gente goste do que a gente vai pesquisar, porque você fazer pesquisa de uma coisa que você não gosta é a treva viva, tá? Que você pense no que você vai pesquisar de acordo com o tempo que você tem, os recursos que você tem, e pense sempre na relevância, a importância que esse trabalho tem. Então, a primeira coisa que vocês vão colocar para mim no arquivo é o nome. A segunda coisa é o tema. Vocês viram que tema é uma frase. E a terceira coisa que vocês vão colocar é a justificativa. O que é justificativa? Justificativa é quando vocês contam para mim por que razão, por que motivo que você quis fazer.
essa pesquisa. Você vai contar, abrir seu coração e falar, ó, é, a justificativa é o momento em que a pessoa está fazendo a pesquisa, conta o que, que motivou ela a pesquisar aquele trabalho. Falar, professor de métodos pediu, não vale, tá? Não é uma justificativa. Então, é quando você expõe as razões. Pode ser uma justificativa. O interesse é o interesse pessoal em pesquisar sobre aquele assunto, a sua afinidade com o tema, a existência de poucos trabalhos relacionados àquele assunto específico. Se a gente fosse pegar, por exemplo, a ideia que a Lavínia deu de saúde mental, a grosso modo, agora eu pensaria como justificativa. Primeiro, a existência de não existem estudos sobre a saúde mental dos alunos do técnico integrado do IFE de Muriaé. Seria uma justificativa. Segunda justificativa, tem interesse pessoal em saber sobre esse assunto, já que tenho visto que nos últimos anos a questão da saúde mental tem sido ponto de preocupação entre os estudantes dos cursos técnicos integrados. Terceiro ponto, a pandemia de Covid-19 afetou a saúde mental das pessoas. Então, a justificativa é quando você coloca o que que você acha que justifica o porquê que você tem que fazer aquela pesquisa e você conta, tá? É quando você vai mostrar a importância do seu trabalho e explicar os motivos que te movem para fazer aquela pesquisa, tá? Então, quando você está escrevendo a justificativa, que vocês vão ter que escrever, não quero justificativa de uma linha, tá? Pelo menos umas 4 frases para justificativa de vocês que vocês vão me entregar, tá? Tenta pensar em responder perguntas como essa aqui, ó. Por que que você escolheu esse tema? Por que que esse tema é importante? Por que que tem importância? Por que essa pesquisa tem impacto? Ela não foi feita ainda. Por que você tem que estudá-la? Por que você vai se dedicar tanto tempo a esse assunto? Tranquilinho? Deu para pegar a justificativa? Alguma dúvida, pergunta? Todo mundo tá entendendo tudo? Gente. Sim, posso guardar para trabalhos maravilhosos para eu corrigir feliz. Vamos deixar a professora feliz na correção dos trabalhos. Tem uma pane aí, vida. Maravilhosa. Não sei, pode ser, hein? Aguardo ansiosa a correção dos trabalhos, né? Então, vamos lá. A última coisa que vocês vão escrever para mim nesse trabalhinho são os objetivos. Os objetivos é o que vai dar direcionamento para sua pesquisa. Os objetivos, gente, eles são divididos em dois. Objetivo geral. Aprendam, pelo amor de Deus, o objetivo geral é só um. O tanto de criatura que tem que faz trabalho com mais de um objetivo geral não está escrito no gibi. Objetivo geral é só um. E o objetivo específico já é mais de um, são vários. Primeira coisa que eu vou corrigir assim, com muita atenção. Sempre que vocês forem escrever os objetivos, a primeira palavra dessa frase dos objetivos é um verbo e é um verbo no infinitivo. Ou seja, are, ir, or, ur. Objetivo, independente dele ser geral ou específico, sempre são verbos no infinitivo. Eu quero na atividade que vocês façam que um objetivo geral e dois, no mínimo dois objetivos específicos. Lembrando que o tema está ligado à justificativa e os objetivos têm que estar relacionados ao tema que vocês escolheram para o trabalho e à justificativa de vocês, tá? Não pode ser coisas isoladas, não. Então, fazer, por exemplo, aqui, esse. Deixa eu ver com o Jambu, ver se é melhor. Opa, vamos lá. Deixa eu. Ai, abriu um novo, né?
Vamos continuar com a ideia que a Lavínia deu. Então, gerar aqui a saúde mental dos alunos do IFE Muriaé em 2021. Foi mais ou menos isso, não foi? Que nós definimos? Esse aqui é o nosso tema. Aí do tema, eu vou ter que tirar um objetivo geral e um objetivo específico. O objetivo, gente, ele sempre começa com um verbo. Se eu tenho um tema, a saúde mental dos alunos do IFE, o que eu quero, que eu quero pesquisar? Ah, eu quero analisar como saúde mental é entendida pelos alunos dos cursos técnicos integrados do IFE Muriaé. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o objetivo, ele começou, ele começou, ó, com um verbo. O objetivo é como se eu fosse contar o que que eu vou fazer. Geralmente esse objetivo começa, eu quero analisar, eu quero compreender, eu quero entender, eu quero examinar, entendeu? Então, vocês estão vendo que o tema é saúde mental e o meu objetivo é analisar como a saúde mental. Os objetivos, os objetivos específicos, que são mais. Eita, são mais de um. Geralmente a gente sempre começa ele com aqueles marcadores com pontinho na frente, tá? Objetivo específico também tem que ser escrito com verbo no infinitivo e ele tem que estar relacionado com o de cima. Eu quero analisar como a saúde mental é entendida pelos alunos. Então, como que eu vou fazer? Quais instrumentos? Como eu vou fazer isso? Eu quero compreender como os alunos dos cursos técnicos integrados do IFE têm se sentido durante a pandemia. Esse é um objetivo. O outro, eu quero entender de que maneira a saúde mental é tratada pelos alunos do IFE. Exemplo, tá, gente? Então, sempre tem que vir com os verbos no infinitivo, tá? E a gente não repete o verbo, tá?
os verbos têm que ser diferentes. Vai ter que analisar, compreender, entender, tá? Não, professor, mas que paciência que eu vou ter que ter para poder achar esses verbos tudo diferente. Existe essa bênção aqui, ó, não sei se vocês conhecem, que se chama dicionário de sinônimos. Quando vocês estiverem escrevendo, estiver repetindo muita palavra, vem aqui, ó, por exemplo, entender. Aí ele te dá vários sinônimos, e você escolhe um e troca pelo aquele que você acha mais pertinente, tá vendo? Dicionário de sinônimos. Sinônimos.com.br, tá? Conseguiram, gente, entender a questão do objetivo? Ou tem dúvida ainda? Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó, que é o exemplo que está no meu slide. Eu vou fazer uma pesquisa sobre gripe. Então, eu quero analisar o que da gripe? Como que a mudança do clima impacta em casos de gripe, aonde no litoral paulista. Aqui faltou só colocar em que período, né? Então, vocês veem aqui, ó, o objetivo geral. Analisar a influência da mudança climática em casos de gripe no litoral paulista. Aí, como que a pessoa vai fazer isso? Ela quer analisar como que o clima gera casos de gripe. Como que ela vai fazer isso? Ela vai tentar identificar o que ele causa a gripe, ver a variação do número de casos de gripe no decorrer do ano, para ver se de fato, nos períodos que estavam mais quentes ou mais frios, teve mais casos de gripe. Para isso, vai ver quantas vezes que teve variação de clima no litoral de São Paulo, porque é o local que ela está estudando, e vai comparar essas mudanças de clima com o aumento ou não do número de casos. Então, quando a pessoa vai lá olhar quantas vezes que o clima variou, vai analisar o número de casos de gripe em cada período do ano, depois vai comparar. Esse número de casos ocorreu em período que teve a variação de clima? E sempre, como vocês podem ver, ó, os verbos no infinitivo, identificar, verificar, comparar, que está repetindo de novo, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eu faço o slide correndo e coloco repetindo de novo. Deixa eu trocar esse verbo, analisar aqui. Tá, vou trocar. Vou trocar aqui agora. Dúvida, gente? Pergunta? Não? Então, o trabalho que a gente tem agora para esse final do mês de dezembro. Primeiro ponto, nome dos integrantes do grupo, e apenas um integrante do grupo faz a postagem lá no CIGA. Segundo ponto, não, detalhe, coloco sim, os slides no CIGA. Detalhe, por favor, não deixe de colocar o nome de todo mundo no trabalho, tá? Eu só vou dar ponto, atribuir os pontos do nome das pessoas que estiverem no arquivo que vocês me entregaram, tá? Então, fiquem espertos a isso, tá? Primeiro ponto, nome das pessoas do grupo. Segundo ponto, o tema que vocês vão pesquisar numa frase. Terceiro ponto, a justificativa. Vocês vão escrever um parágrafozinho, por que que vocês querem estudar esse tema. Terceiro ponto, os objetivos, sendo um objetivo geral e no mínimo dois objetivos específicos, sempre um relacionado com o outro, tá? Ficou dúvida, gente? Pergunta? Não? Tranquilo? Então tá, qualquer dúvida, vocês me chamem que eu tento ajudar vocês pelo WhatsApp, tá? Se vocês verem que está muito garrado para fazer o trabalho, está com muita dúvida, a gente marca um dia para vocês irem me mostrando o que vocês estão fazendo, a gente ir corrigindo, a gente pode fazer isso também, tá? Às vezes eu marco se vocês quiserem, a gente marca na terça-feira, dia 21, para eu fazer a correção do trabalho com vocês, tirar a dúvida antes de fazer a postagem final
lá no sítio. Então, é isso. É, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.